Senhores, hoje vamos falar um pouquinho sobre a crise da paternidade. E eu vou tentar ser o mais breve e rápido possível na explanação aqui do tema. Vocês vão ver que eu deixei alguns papéis aí com vocês. Em certo momento, eu vou pedir para vocês acompanharem junto comigo essas páginas que estão aí, de algumas passagens desse livrinho aqui chamado Crise de Paternidade, da editora, não tem o nome, Verbo Encarnado. Se chama Coleção Virtus, é bem legal. São 7 pontos que eu quero trazer para vocês aqui, e não são totais do livro, mas são parte dele, que é, primeiro, a nossa situação atual, ou seja, qual que é o contexto que a gente está vivendo agora, pelo menos uma breve pincelada, não tenho a menor intenção aqui de ser profundo ou complexo na explanação. Boa noite, vamos entrar. O problema sociológico acarretado pela crise da paternidade, ou ausência do pai, a desorientação causada pela ausência do pai, ponto 3. O ponto 4, o papel do pai e outras consequências da ausência dele na família. 5, o que acarretou a expulsão do pai nas famílias atuais. 6, o que um pai é e um pai não é. E 7, um pouquinho de soluções apontadas aqui pelo padre Miguel Ángel Fuentes. Tá? Primeiro ponto, a situação atual é que a gente tem uma série de famílias monoparentais, ou de mãe ou de pai, na maioria dos casos mães solteiras. E a partir do ano 2000 houve uma tentativa de gerar um estudo onde dizia que 2 em cada 5 jovens menores de 18 anos cresceram e viveram em lares onde o pai não estava presente. E 40% dessas pessoas pesquisadas, com menos de 18 anos, vivem em famílias monoparentais. Só que o que representa 40%? Nessa época do ano 2000, focado nos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Você fala, caralho, 20 milhões de pessoas. É gente pra caceta. Tem um autor chamado David Blankenhorn, que ele fez um livro chamado Fatherless America, onde ele diz o seguinte, é uma perspectiva dele, né? Que nas primeiras décadas do século XXI, a principal linha divisória da sociedade não vai ter a ver com cor de pele, raça, credo, religião, etc. Mas com a questão da herança pessoal. Ou seja, aquelas pessoas que foram criadas com pais, mãe, pai, etc. E aquelas que não foram. E que isso vai causar uma cisão social. Então, aqueles que não receberam esse aparato, né, não vão ter, ou vão ser divididos, ou vão ser considerados como uma narrativa diferente de vida, com dificuldade de sociabilidade, etc. Então, assim, no fundo, a situação ela é complexa. Aqui nas aulas que a gente já teve até o momento, a gente percebe que há uma crise social tremenda, principalmente voltado para a questão da morte. A gente tem pessoas homens se colocando como mulheres, e mulheres se colocando como homens, e a gente não podendo dizer absolutamente nada a respeito, que nós somos taxados como, sei lá, fascista, nazista, racista, taxista, qualquer coisa do tipo. E é como se a gente estivesse negando que os nossos próprios olhos veem, né? Como se a gente tivesse que taxativamente falar, não. Eu tenho que acreditar no que a pessoa está me falando ou no que o sentimento dela momentâneo está me dizendo. E é claro que isso é loucura, é claro que isso é maluquice, é claro que isso é completamente fora do contexto. Então a situação ela é caótica, ela só parece que está sempre numa descendente, e é nesse momento que a gente se instala e tenta, de certa forma, estudar os temas. Tem um livro, aí
indo já diretamente para o ponto 2, que é o problema sociológico da ausência do pai. Tem um livro chamado Growing Up with a Single Parent, também trazido aqui pelo padre Miguel Angel, do autor Gary Sandefur e Sarah Melanahan. Eles dizem o seguinte, aí está o texto junto para vocês na página 20, 21, 22 e 23 do livro, que ele diz o seguinte: comparados com adolescentes de condição semelhante, que são criados pelos dois pais em casa, mãe e homem, mãe e pai, os adolescentes que crescem separados de um dos pais, durante parte da sua infância, têm o dobro da probabilidade de fracasso escolar no ensino médio. 2 vezes a probabilidade de ter um filho antes dos 20 anos e tem 1,5 vezes mais chance de ser desocupado. Em outras palavras, vagabundo. Nenhum desses 3 itens aumenta, isso é interessante, quando a ausência paterna é verificada pela morte do pai. O pai morreu, a criança provavelmente não tem esse índice. Agora, pai se ausentou, esse índice sobe. O crime, aqui ele continua, o crime está mais relacionado com famílias monoparentais do que com raça ou pobreza. Ou seja, a criança é pobre, nasceu num ambiente miserável, mas tem pai, tem mãe que colocam ordem, colocam na linha, geralmente o crime não entra nessa família, por causa dessa base familiar. E assim, veja, isso aqui são situações verificáveis, são evidências, né, do que o padre e do que os autores aqui que o padre cita coletaram. É claro que existem exceções, mas exceção só comprova a regra, né? Aí na sequência, Duncan Thames, da Universidade de Estocolmo. A minha cara, tá ficando azul por causa da caneta, não? Porque minha mão tá toda manchada. Tá? De repente eu tô com a cara azulaça aqui e ninguém falando nada. Deixa ele falar, né? Ainda bem que não tem câmera esse humano. Ele fala assim, trata-se de um acompanhamento aqui durante 18 anos de todas as crianças nascidas na Suécia em 1953. Cerca de 15 mil crianças. Aí ele complementa: os que apresentaram maior grau de disfunção psicológica foram os meninos filhos de mãe solteira e que cresceram sem pai. E mais abaixo, o risco de disfunção psicológica, problemas emocionais ou comportamentais, é significativamente mais alto para crianças que cresceram sem pai. Se quiser pegar esse papel aqui, fica à vontade, tá? Porque eu estou lendo o que está nele. Crianças que cresceram sem pai, de 2 a 3 vezes mais alto. Aí mais abaixo, de um outro autor: a criança que cresce sem pai corre risco maior de sofrer de doença mental, ter dificuldade em controlar seus impulsos, de ser mais vulnerável à pressão dos colegas e de ter problemas com a lei. Ou seja, a falta do pai constitui fator de risco para a saúde mental da criança. Mais abaixo, pesquisas realizadas por sociólogos e psicólogos mostram claramente a relação entre delinquência juvenil, homicídio, desajustamento social, toxicodependência, crimes sexuais graves, incluindo o estupro, entre pessoas que cresceram sem pai, embora não haja tanta incidência quando a falta é da mãe. Faltou a mãe, o crime não aumenta. Faltou o pai, já era. Caos social. Pelo contrário, a presença do pai durante o crescimento revela-se fator fundamental para o controle dos impulsos, autocontrole e empatia. E até o FBI reconhece que as taxas de criminalidade são mais altas onde os partos de mães solteiras são mais numerosos. E isso se comprova também em dados mais atuais. Eu não trouxe aqui para vocês, mas dados mais atuais mostram algo muito similar. Então esse é o problema sociológico, ou seja, uma família sem pai é uma família, uma criança que vive sem pai é uma criança com alta probabilidade de criminalidade, doença mental, problemas com a própria identidade e assim por diante. E qual que é a desorientação então causada pela falta do pai? Essa desorientação, segundo o autor, ela tem algumas causas. Primeiro, a confusão entre o imaginário e o real. A criança não consegue muito bem discernir uma coisa da outra.
confusão sobre a sua identidade sexual. A quantidade de homens homossexuais que eu conheci que tinham problemas com pais é impressionante. Eu fiz faculdade federal, todo mundo tinha algum problema com o pai. Todo mundo, literalmente todo mundo. Aumento no comportamento de adicção, aumento na violência juvenil. Ou seja, essa desorientação causada pela falta do pai gera essas consequências. Teve algumas frases que eu sublinhei que eu trouxe aqui para vocês que eu achei interessante de trazer. A paternidade não deve ser vista como pressuposto para um conhecimento de Deus Pai, mas também como prevenção da existência humana, da degradação e falta de ordem. Como eu disse, sem pai, caos social. Para a ordem social, é pior não ter pai do que não ter mãe. Olha que loucura. O cara nasce sem mãe, mas a causa da desordem social é pior se não tiver o pai presente. E aí quando eu falo pai presente, até o próprio padre que o autor fala, não é aquele pai maníaco, né? É o pai que se importa, é o pai que busca entender, é o pai que ouve, que abraça, que quando o filho senta no colo, deixa o filho lá até o filho cansar. Essas pequenas atitudes. A paternidade torna o homem duro como um diamante e terno como uma mãe. E essa ternura que o pai adquire é a meiguice, a afetividade, o carinho e assim por diante. Não é o homem babão pelo filho, mas é o homem que está ali para acalentar o filho. Essa é a diferença. O homem que não é pai torna-se uma besta, um monstro, um assassino de vidas e o coveiro de uma cultura. E o padre diz: eis a imagem do Ocidente e o ideal de uma era tecnificada e coletivista. O homem que não é pai torna-se uma besta e ao mesmo tempo um infantilizado para sempre. Um monstro, um assassino de vidas, ou seja, de potenciais vidas que podem nascer porque ele não quer ser pai, e o coveiro de uma cultura. Ou seja, ele está constantemente colocando a cultura para baixo, assassinando as possibilidades. Não à toa que os movimentos de esquerda política, dado tudo que a gente já estudou até o momento, insistem em destruir o papel da família. Portanto, a desorientação causa pela falta do pai, né, tem essas consequências. Ponto número 4, de 7. O papel do pai. Então tem 3 pontos principais. O primeiro, qual que é o papel do pai na educação das crianças? Primeiro, amadurecimento do filho. Segundo, formação do respeito pela autoridade. Do respeito pela autoridade, ou seja, olhar para a autoridade com respeito. E 3, ajudar no desenvolvimento psicossocial. Quando a gente fala do amadurecimento do filho, existem algumas coisas importantes. Essa frase aqui eu achei ela extremamente importante. Eu não vou me lembrar que página que ela está, mas diz o seguinte: é a relação, prestem bastante atenção nisso, é a relação entre pai e filho, pai-filho, que proporciona ao filho o limite normativo necessário e que lhe permite tomar consciência da realidade e superar a sua acomodação provisória na mera desejabilidade instintiva. Eu vou repetir. É a relação entre pai e filho que proporciona ao filho, ou seja, o pai proporciona ao filho o limite normativo necessário que lhe permite ao filho tomar consciência da realidade e superar sua acomodação provisória na mera desejabilidade instintiva. Ou seja, a gente é besta por natureza. Se a gente não tem pai e mãe para definir os limites normativos que a gente pode ir, aquilo que é normal, aquilo que é anormal, a gente continua como besta. Essa é a função do pai, nessa relação segundo o padre. A ausência do pai é a ausência de uma presença necessária. E a falta acarreta em numerosos transtornos psicopatológicos. O pai ajuda na construção afetiva da criança por meio do apego, da ternura e das demonstrações de afeto. E o que isso ajuda? No aumento da autoconfiança da criança, no aumento da segurança da criança, no aumento das suas capacidades físicas, no aumento da sua maturidade, no final das contas. Ponto número 2, a formação do respeito pela autoridade. Quando existe a presença do pai, o que acontece? A criança consegue controlar
os excessos, e o pai também ajuda nesse controle. Ajuda no autocontrole da criança. Se eu falo não, a criança progressivamente, gradualmente, dia após dia, começa a notar que certas coisas eu não posso fazer, certas coisas eu posso fazer. Certas coisas eu tenho a aprovação do meu pai, certas coisas eu não tenho a aprovação do meu pai. A presença do pai ajuda na socialização. A presença do pai e marido, nessa relação pai e marido com a esposa, mostra um modelo potencial para o jovem. Então, poxa, isso aqui é uma coisa que eu consigo alcançar. E também a presença do pai ajuda na escolha daqueles com quem a criança vai conviver. Agora, a ausência do pai atinge mais aos meninos, pela comparação direta com o sexo, aumenta a tendência da quebra de regras, principalmente no período de 8 anos para cima, contribui para o comportamento adicto e viciado, contribui para o desajuste social, violência juvenil e para a criminalidade. E é claro que vocês já estão cansados de saber a importância da presença do pai, né? Mas para os desavisados, inclusive que vão ouvir essa gravação em algum momento, é importantíssimo todos esses pontos, né? E ponto número 3, ajuda no desenvolvimento psicossocial. Isso aqui cabe bastante aprofundamento nesse sentido, mas não dá nem tempo da gente fazer isso aqui. Mas, graças ao pai, pessoal, tanto para meninas quanto para meninos, que esses dois espectros, eles afirmam a sua identidade sexual. O menino por comparação, a menina por oposição. Ela olha e fala assim, não, peraí, estou entendendo, isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. Quando há a ausência do pai, da figura do pai, há uma rejeição da diferença entre os sexos. Ou seja, o menino, principalmente o menino, ele começa a olhar para aquilo e fala assim, cara, mas isso aqui não é tão importante. Não é tão importante eu ser homem, não é tão importante eu ver uma mulher. Ou seja, essa diferença ela começa a ficar nebulosa e naturalmente cai ou para a homossexualidade ou para qualquer outra coisa. Graças ao pai, tanto as meninas quanto meninos valorizam muito o mito social da ideologia homossexual como sinal de modernidade. E aí, nesse sentido, essa questão da ideologia sexual, existe um capítulo aqui no livro O Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo, intitulado Gaysismo. E é justamente disso que o padre comenta aqui. Não faz sentido eu ler, mas se vocês tiverem interesse, Gaysismo, página 507. E aí o professor discorre aqui sobre essa cultura de culto à homossexualidade. Ou seja, você não pode mais falar contra. É um crime. E é comemorado o ato de dar o brioco na Avenida Paulista por 3 milhões de pessoas. Então é visto como orgulho. Enfim. E aí, claro, o pai, graças ao próprio pai, existe uma formação da memória afetiva e, consequentemente, eles não buscam refúgio, as crianças, principalmente o menino, em outras figuras de autoridade. Aí o autor fala sobre gangsters, traficante de droga, etc. Skatista, músico, etc. Então a presença do pai é fundamental, pois gera ruptura da unidade materno-infantil. Ou seja, a presença do pai ajuda a criança a ter maturidade e abandonar o colinho da mamãe, no final das contas. Ajuda na formação da identidade através do exemplo da fortaleza, da sabedoria e da amizade. Forma no filho homem a identidade sexual através do paradigma da masculinidade. Que paradigma é esse, Felipe? Força sem violência, impulso sem agressividade e determinar-se sem a rudez, ou sem ser rude. Ou seja, sem a figura paterna, há a feminilização dos meninos. Essa página eu não imprimi para vocês, mas é a página 35 do livro, que ele fala o seguinte. Vou ler com um pouquinho mais de velocidade aqui. O autor G. Van den Aardweg, sei lá que porcaria de nome que é esse. Ele diz o seguinte: um menino pode se sentir menos masculino, menos viril, quando criado de forma super protetora e ansiosa pelas mães. Ou melhor, por uma mãe intrometida.
quando seu pai deu pouca importância para a sua educação. De fato, a homossexualidade, um fenômeno crescente nos dias de hoje, tem como uma das suas causas a formação das relações pai-filho-filha, mãe-filho-filha, essas relações deformadas. Ele continua, em 60% a 70% dos casos, a mãe, de uma forma ou de outra, tem se mostrado excessivamente interessada, ou seja, superprotetora, dominante, intrusiva, mimosa, intrigueira ou propensa ao vício. Tratou seu filho como se fosse um bebê ou como seu favorito, ou seja, aquela hipervalorização, aquela hipergratificação para a criança. Nossa, você conseguiu, ai que lindo, maravilhoso, nossa, você fez, nossa, que maravilhoso, você é um fantástico. Como o seu favorito ou o seu confidente. Essas influências tornaram o menino dependente e fraco, sufocaram seu espírito empreendedor, sua coragem, sua autoconfiança. E ele continua, esse tipo de mãe transmite sua atitude medrosa da vida para os seus filhos. A mãe que quer decidir tudo pelo filho anula sua vontade de iniciativa. Eu achei isso aqui fantástico, cara. Achei isso aqui fantástico. Ou seja, quanto mais a presença da mãe nesse sentido, pior é a relação com o filho. E pior é o desenvolvimento do filho. Ponto número 5. Como que aconteceu essa expulsão da figura do pai? A ideia aqui do padre é que a gente participa de uma grande corrupção cultural e social. E a gente vem falando e tratando disso nas últimas aulas, né? Então, primeiro, campanhas sistematicamente organizadas e executadas para promover indivíduos despersonalizados, facilmente manipuláveis e, por fim, que se tornem fácil massa de manobra, né? Então você dá uma ordem, ele cumpre. Eu até comentei em uma aula passada sobre o cidadão dócil, né? É aquele cidadão que sempre está disponível, sempre está obedecendo, nunca... fumar um cigarro é um ato de criminalidade, por exemplo. E aí alguns fatores que o padre traz para essa expulsão ter acontecido. Isso aqui é muito importante. Primeiro, vícios pessoais. Ou os pais não querem, ou eles não têm interesse, ou os vícios pressionam ele para que ele continue na mesma postura sempre. Egoísmo pessoal, que causa, a partir desse egoísmo, divórcio, adultério, abandono do lar, luxúria, ganância, preguiça. Ou seja, tudo isso acarreta a expulsão do pai do seio familiar. Despreocupados com o filho, ou seja, despreocupados com seus problemas, com a sua educação, com o seu caráter. 2. Falta de resolução dos conflitos internos dos pais decorrentes de abandono, abuso, etc. Pai foi abandonado quando criança, ou não teve uma figura de autoridade na sua vida, logo não tratou isso, jogou isso para frente. O que acontece? Transmite isso para a criança, ou não consegue lidar com aquilo, e aquilo acaba tolhindo o seu ato, a sua ação. 3. Falta de ciência, ou melhor, falsa ciência separou a paternidade da progenitura, com o avanço da fertilização artificial, da clonagem, ou seja, você acaba deixando de ser pai daquilo que você gerou e você adota alguma outra coisa, né? Você deixa de ser pai daquilo que é gerado no ventre da sua esposa. 4, evidente, ideologias que buscam a destruição da família. Por exemplo, o movimento feminista, ideologia de gênero, o próprio gaysismo que está aqui no livro. Todas essas são fatores que contribuíram para a expulsão do pai do seio familiar. E aí, pessoal, o que faz um pai? E aqui, se vocês me permitem, eu vou ler mais uma vez. Estamos quase no final. O que faz um pai? Páginas 56, 7, 8, 9. Primeiro, pai é quem ama primeiro. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. 2. Aqui, inclusive, ele faz uma relação do Pai com Deus Pai. Então, quais são as características de Deus Pai que nós podemos pegar para colocarmos na nossa prática paterna? Segundo, pai é alguém que se esquece de si mesmo para cuidar do bem do filho. Assim como o Filho do homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. 3.
pai é alguém que transmite vida, verdade e bem. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quarto, pai é alguém que tem compaixão e age com misericórdia para com seu filho. Sede misericordioso com o vosso pai, como o vosso pai é misericordioso. Quinto, o pai é alguém que corrige e educa quem ama. Sexto, um pai é alguém que defende a vida do filho, sobretudo a vida espiritual. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Sétimo, um pai é alguém que está disposto a dar a vida pela prole. Oitavo, pai é alguém que sempre observa e ouve tudo o que diz respeito ao filho. Nono, um pai é alguém que dá sem querer receber, que não pretende do filho a eficácia de um empregado, mas a companhia de um amigo. Décimo, um pai trabalha para alimentar seus filhos. Essa é a função do trabalho. 11º, um pai é alguém que espera ser amado. É alguém que espera ser amado e não tem vergonha de reivindicar esse amor de seu filho. Na próxima página ele fala o seguinte: o que um pai nunca faz? Um bom pai não odeia sua prole. Um bom pai não abandona sua prole. Um bom pai não escandaliza sua prole. Um bom pai não exaspera seus filhos. Um bom pai não coloca seu conforto sobre sua vocação e responsabilidade. Um bom pai não faz vista grossa para os pecados do filho, mas corrige o vício ao vê-lo emergir. Um bom pai não se escandaliza diante do sofrimento de seu filho, mas sim o educa no mistério da dor e do perdão. Um bom pai não confia nas capacidades ou estratégias humanas, mas sua confiança acima de tudo está em Deus. Um bom pai não aponta os defeitos da esposa aos filhos, mas ensina a respeitar. E um bom pai não abandona sua esposa, mas permanece unido a ela também pelo bem dos filhos. E aí ele complementa: se formos infiéis, ele continua fiel. E por fim, pessoal, há uma breve solução para o problema, né? Que o padre Miguel Ángel nos dá. E a solução até parece simples, na verdade. Só é trabalhosa. Não há recuperação social sem a restauração do pai dentro do seio familiar. Ou seja, os pais precisam aprender a serem pais. Eles devem lutar contra os seus impulsos e as suas vontades. Aqui eu subscrevo, porque eu tento fazer isso aqui todo dia. Pais devem dizer não ao mundo, devem proteger sua prole, devem se confessar semanalmente e devem rezar o terço diário. E aí, o autor lhe dá 3 possibilidades. Primeiro, entender que a paternidade é uma realidade de ordem natural, ou seja, é insubstituível para a ordem social. 2, é dom e vocação divina e responsabilidade diante de Deus. Ou seja, apesar das más experiências biográficas de um indivíduo, ao beberem das águas saudáveis do Evangelho, os homens podem aprender de Deus a serem pais. E 3, tentar imitar a Deus. E essa imitação de Deus, ela parte do seguinte: primeiro, imutabilidade, ou seja, Deus é imutável e da mesma forma deve haver uma imutabilidade ou estabilidade nos princípios e decisões de cada pai terreno, ou seja, o pai ele é estável. 2, onipresença. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. É claro que o pai ele não pode estar em todos os lugares, mas ele deve tentar estar presente aos seus filhos. Ele deve tentar estar presente aos seus filhos, tanto quanto possível, afetivamente, levando-os em seu coração e em sua mente. O sistema preventivo que o padre fala de Dom Bosco, monumento histórico da educação juvenil. Deus é onisciente, então ele fala aqui, o terceiro ponto, tentar imitar a Deus na onisciência de Deus. Ou seja, Deus é onisciente e sábio, nenhuma criatura pode ser, mas na medida em que forem capazes, os pais devem saber o que preocupa seus filhos. Quarto,
A sabedoria. A sabedoria, ou seja, Deus é santo. Bons pais devem aspirar à santidade. Aqui na verdade eu pulei. Aqui estou falando de santidade, mas eu li sabedoria. Santidade. Pais devem aspirar à santidade. Deve-se estar unido a Deus pela graça. Para serem bons, pais devem estar unidos a Deus. É provável que a raiz de muitos dramas das famílias não seja outra senão a renúncia à santidade por parte dos pais e dos filhos. Ou seja, a falta da confissão, a falta da caridade, a falta de rezar o terço, a falta de ir à missa, etc, etc. E, por fim, a misericórdia e a justiça. Então, Deus é ao mesmo tempo misericordioso e justo. Como Ele, os pais terrenos devem aspirar a saber como ser justos, mas também clementes. Ter mãos de aço mas com uma luva de seda. Firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Eu acho que se a gente começar pelo básico do básico que a nossa religião prega, que é, cara, e se confessar uma vez por semana, ir à missa toda semana, rezar o terço todo dia, ficar com a família. Acho que hoje eu e o Rodrigo fomos numa escola mais cedo, e o exemplo daquele pessoal tocou muito meu coração, assim, no sentido de ter mais fé, ter mais oração, ter mais prática religiosa. Eu acho que a partir do momento que a gente faz isso com mais eficiência, com mais eficácia, com mais vontade, a gente gradualmente vai alcançando a condição que Deus Pai nos entrega e nos dá. Hoje foi uma exposição bem breve, bem rápida. Era isso que eu tinha para compartilhar. Alguém quer trocar alguma ideia, falar alguma coisa? Ah, é verdade, eu não falei, né? Mas isso aqui é do início. Aqui é só uma situação onde o autor ele vai falando que como que a situação dos Estados Unidos na década de 60, 80 e 90 ela foi decaindo em relação à quantidade de pais fora de casa, ou como os filhos se relacionavam com a família. Então, filhos que moravam com pai e mãe na década de 60, 80%. Década de 80, 62%. Década de 90, 57%. Foi só decaindo a estrutura familiar. Apenas mãe, 7,7, 18, 21, aumentou. Apenas pai, 1,7, 3,1, aumentou, mas aumentou pouco. Pai e madrasta, 0,8, 1 e 0,9. Mãe e padrasto, aumento grande também, ou seja, dissolução do casamento original, aumento do pai não biológico. E nenhum dos pais, 3,9, 5,8, 4,3, manteve esse estado. Então, esse número aqui do... Ai, tô me sentindo escrevendo no quadro assim. Esse número de 57, de 21, que não escreve, né? De 57, 21 e 10,4, que a mãe e o padrasto eles são bem alarmantes, segundo o padre, né? No próprio livro, nesse livro Virtus, não tem a sequência, né? Mas com certeza esse número diminuiu, esse provavelmente aumentou, esse aqui também. Só isso. Fala aí, Diego. Não, conta aí, pô. Fala aí sua experiência. Vai, joguei a bola, pô, manda ver. Não, a questão que fica tipo assim, pô, como é que o pai em casa pode fazer tanta diferença? Ou não em casa? E parando pra pensar, como que esse negócio entra na cabeça do moleque, entendeu? Tipo assim, meu pai não tá em casa, por exemplo. Você falou da minha mãe. Você tá dando um exemplo ou essa é a história real? Ah, tá. Só de meu pai não estar em casa, bicho. Como que esse negócio entra em mim e me modifica, entendeu? Essa é a pergunta, assim. Eu vou dar um relato pessoal pra você, então. Eu já falei, acho que em outras oportunidades, com 9 anos de idade, meu pai se acidentou de moto. E ele quase morreu. E aí, nesse acidente, cara, tipo assim, a tensão foi total com meu pai, né, cara, tipo... Abriram o velho, assim, ele quebrou o clavículo, ficou zoadaço, assim, perdeu o movimento e tal, beleza. Sobreviveu. Dali 2, 3 anos,
câncer, linfoma de Hodgkin. De novo, a atenção voltou pro meu velho. Nesse período, a minha memória é bem nebulosa nesse sentido, mas nesse período, o que acontece? Eu precisava do meu pai. Eu sentia a necessidade do meu pai. Onde eu fui buscar o meu pai? Na rua, com um amiguinho. Eu tinha um amigo chamado Marcelo. Cara, aquilo ali foi... Aí começou a fumar cigarro, beber, ir nas festinhas, mentir. Aí veio o uso de droga. Ou seja, mas eu fazia tudo escondido. Tudo escondido. Eu não É evidente, eu não queria trazer mais problema pro meu pai e pra minha mãe. Então, nesse sentido, a ausência é muito similar ao que o padre traz no livro. Que ele relata de um psicólogo. Um cara especialista na homossexualidade infantil. Que ele fala assim, todos os casos dele, que ele atende, ele lembrou de um específico. Que o menino falava, o meu pai estava em casa, mas ele não estava lá. Ou seja, eu lembro do meu pai, mas eu não lembro o que ele fazia. Não tinha presença. É tipo ficar na televisão sem fazer nada, entendeu? Aqui. Me permite pegar um pouquinho do... Por favor, vai. Não queria reduzir tudo a imaginação, tá? Mas a imaginação é a porta da inteligência, né? Assim, tudo que passa pelos 5 sentidos entra na imaginação, a gente já comentou isso em alguma aula, e vai fazer juízo através da inteligência. Então veja, o contato com o pai, aí entra a minha pergunta, tipo assim, caramba, eu não tive contato com meu pai, né? Por exemplo. Por onde que entra esse negócio que produz um mau comportamento, por exemplo? Ou sei lá, por onde que entra esse negócio que me faz perder uma ação no mundo? Entende? É pela imaginação. A imaginação ela é despertada pelos 5 sentidos, isso a gente sabe, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão. Então veja, se eu não vejo meu pai, bicho, me falta repertório, entende? Se eu não vejo meu pai amando a minha mãe, abraçando a minha mãe, me falta um repertório de tipo assim, de ação no mundo. Como eu vou me relacionar com a minha esposa, entende? Eu nunca vi. Eu não vi o meu pai se relacionando. Ah, ok. Mas essa imaginação ela pode ser modificada através do quê? Repertórios no mundo. Então veja, eu posso procurar alguém que trata a sua esposa de determinada forma. Porém, talvez não seja a maneira correta. Tá? E por isso tudo isso entra pela imaginação, Felipe, na minha visão assim. Né? Não quero reduzir isso, mas assim, a imaginação é a porta da inteligência. Se eu imagino, eu faço juízos. Né? Isso é certo, isso é errado. Então, se eu não tenho contato, e aí entra o tato, se eu não tenho contato com meu pai, bicho, não vai rolar. Não serei homem. Eu já atendi homossexual. Também não tinha pai. Então assim, estava falando com a Ana esses dias assim, se eu sou convidado para a festa no iate ali do Neymar, né? Ou se eu faço uma entrevista na maior empresa do mundo, bicho, se eu não tenho roupa, vai me faltar repertório de ação. Por exemplo, se eu não tenho uma roupa adequada para ir nessa festa ou nessa entrevista, cara, é provável que eu vou me dar mal. Ou é provável que eu vou me sentir meio diminuído, por quê? Aquelas pessoas estão mais revestidas assim, ou intimidado, né? Então é o mesmo sentido. A falta de imaginação, a falta de repertório, né, é o que vai nos deslocar no mundo. Né? Então, ou seja, seria a falta de imaginação do meu pai, seria a falta de roupa para agir no mundo. Entende? Então eu acho que é esse negócio. Quando eu pensava, como é que isso me modifica a tal ponto? A falta de imaginação. E vem cá, será que se eu não tenho meu pai, a criança, se ela transferir isso para histórias de heróis, romances, etc., será que ela consegue fazer essa substituição? Com certeza, isso que se chama formação do imaginário. Eu não tenho um repertório de ação na minha imaginação. Eu devo buscar. Não te criticando, mas assim, ou eu também já entrei nessa, não pegando exemplos do mundo, mas pegando exemplos altos. Sim. A minha régua de ação vai ser mais alta, entendeu? Sim. Por quê? Porque eu tenho um modelo de pai, eu tenho um modelo de herói, eu tenho um modelo de esposo. E é por isso os cristãos, assim,
disparam na frente de qualquer pessoa, porque eles têm na imaginação do Cristo. Isso é cabuloso. Cabuloso, sinistro. Tem algum modelo Cristo, caralho. Isso é muito cabuloso. Cristo é um cara, tá ligado? Fala aí, Rodrigo. Eu tava pensando no que o Diego falou aqui. É difícil, né? Porque quando você vai buscar uma referência, às vezes você pega a referência errada. Né? É isso que falta, a gente colocar, conduzir para uma referência correta. Estou tentando fazer esse link aí. Eu pensei na vida dos santos, né? Muito pouco estudada a vida dos santos. Santos pais, por exemplo. Exato. É muito pouco estudado. São José. A gente conhece superficialmente também São José. Mas ele foi o maior pai do mundo, cara. Estava tentando fazer esse link aqui, falando, que referência que a gente vai buscar a gente não é um bom pai, né? Assim, se a gente for pegar os pais. Então, assim, a gente precisa ter essas referências assim. O de São Luís Martins, eu acho que é o único que me ocorreu. Eu lembro de São José, né? Mas não tinha lembrado de São José. Apelou, né? Não é apelou, você e, enfim, por revelação, muita coisa vai se mostrando, né? O Pato estava falando, o Pato Francisco Amaral de Goiabá falando sobre São José, que ainda está em discussão, que talvez tenha sido levado ao céu. Ou seja, tem muita coisa para ser revelada ainda de São José. Se não foi revelado, é uma referência para nós. Assim, outro ponto é que, assim, a gente está no radical, né? Você pontuou o número de radicais excelente, porque dá uma enfada no nosso ego, né? Dá uma motivação. Mas, falando, a gente está sem referência também, né? Você falou dos pais que ficam em casa, do videogame, do futebol em excesso, o filme em excesso, não sei, série, etc. E outros vícios piores. Como é que a gente traz, né, esse pessoal que a gente conhece pessoas que têm pais que são assim, né? Então é muito essa falsa presença, né? Como que a gente vai mudar é urgente mudar isso. Como é que a gente atinge essa galera que tá meio dormindo ainda? Acorda, né? Mas que tem que dá um clique. Não sei se você olhou assim, o ataque aos pais foi, parece que, primeiro do que o ataque às mulheres. Hoje em dia, acho que o movimento feminista está muito na superfície, muito na mídia. Sim. Mas eu acho que, sem dúvida, o ataque aos pais foi o primeiro. Começou, e veio decaindo isso aí, né? E agora as mulheres... Você vê, tem um ataque grande, né? A pai, assim, muito atacadas. Você vê, sei lá, a mídia dominada por isso, né? A mídia é um grande ponto de comunicação para a formação da imaginário de um monte de pessoa. Aí você vê as pessoas falando assim, cara, não, mas eu ganho menos que um homem e eu faço a mesma função. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque ela não performa a mesma função. Ou talvez até a mesma função, mas ela não performa a mesma quantidade de horas trabalhadas. Tem um autor, inclusive, que ele fala por que os homens ganham mais, é o seu nome do livro. Ele cita 25 pontos, por exemplo, só dando um exemplo. 25 pontos do porquê faz os homens ganhar mais do que as mulheres, mesmo estando nas mesmas funções. Só que vem a narrativa contrária, falando assim, não, cara, o problema é o patriarcado, o problema é o machismo. Ou seja, mais um ataque, mais um ataque. E você ouve isso constantemente. Você percebe que aquilo não é verdade, você sempre peraí, cara. Será que eu estou errado? Será que eu sou um boçal e eu não estou sabendo? E aí você fica meio... Uau! Não à toa que aí você vê uma figura, por exemplo, o Ítalo Marcilli. Em 2018, eu acho que ele começou no Instagram forte. Você vê a figura dele. Presença masculina. Aquilo ali chama atenção. Porque no meio de um monte de homem bundão, ele tá lá colocando a cara, falando assim, não, olha só, trabalhe, seja forte, para de encher o saco, tal. E sobe. Ganha proeminência. E aquilo acorda um monte de gente. Talvez essa seja uma das soluções. Não. As meninas assim, pô, você tá falando de homem, né, hoje? E depois tá todo mundo jogando na nossa cara, né? Mas assim, cara, a falta de referência é gigante. Assim. Tu fala assim, cara, não tem padre, beleza. Mas aí tu vai na igreja e não tem nem acólito, entende? E
sendo que o acólito já é uma preparação para o cara ser padre. Pô, tem menina lá, entende? Eu entendo também. Não tem menino, pô. Vamos pôr as meninas. Mas é só um exemplo assim, tipo assim, de falta de referência mesmo. Como quem diz assim, cara, os homens estão dormindo, bicho. Né? A gente não vê homem puxando a frente. Digo, na oração mesmo. Oração não é coisa de mulher, não. Coisa de homem forte. Outra coisa, você vê o padre falando coisa errada, quem tem que ir lá chamar a atenção dele é homem. Não no sentido de desrespeito ao padre, né? Mas apresentar o que está errado ali e falar, padre, isso aqui está errado. A minha família está sendo atingida por esse negócio. Curioso você falar isso. Esses dias eu vi um vídeo que era alguém filmando um homem xingando uma mulher. Não sei se é real. O que dá pra ver no vídeo? Um homem alto, forte, xingando uma mulher que está sentada na mesa com uma criança próxima, uma criança chorando, e ele falando, você tá louca, lá, você fez isso, não sei o que, apontando, sabe, com rispidez. E tem uma pessoa filmando. A primeira coisa que você para pra pensar, cara, por que essa pessoa filmando não está fazendo bosta nenhuma? Aí tem que chegar uma mulher e falar assim, ô senhor, vamos parar? Acho que o senhor está um pouco se excedendo. E logo na sequência vem um cara junto. Ou seja, a mulher balizou a atitude do cara. Você fala, isso vai ser um absurdo, cara, até cuspir. Isso é um absurdo, cara. Até o impulso natural some. O impulso natural some, cara. E aí o cara, ele olha pra mulher e fala assim, mulher, ô senhora, dá licença que isso aqui é um papo de casal? Você fala, cara, isso é muito absurdo isso que está acontecendo, mas acontece, você tá entendendo? Isso acontece, cara. O Leandro tá grilado lá. Mas tem isso. Não, mas você falou uma coisa interessante, esse foi um negócio legal. Ali tem dados de filhos que não têm pai, né? Que não tem pai, né? Mas aí entra a questão da igreja também. O filho, quando não tem a presença de um pai, há a catequese da igreja de mostrar também uma referência de pai. Eu conheço famílias que não foi criado com pai, mas que teve a referência através da catequese da igreja, que virou Teve a referência masculina. masculino. Então um padrinho pode assumir essa função, um avô pode assumir essa função. A igreja tem um papel fundamental para essas crianças que não tem pai ou que não tem mãe. Né? Um asilo masculino da igreja, 10 anos, mais ou menos. Não que não tivesse, mas por motivo dos outros, ele ficou 10 anos num asilo de padre, né? Ele foi acólito e tal, quase foi pro seminário. Bem isso mesmo. Aí hoje você tem a figura do homem alfa na internet. O homem alfa é o cara que fica com as mulheres, que seduz as mulheres. Tipo, cara, isso não é homem, isso é Outra homem. coisa que eu vi na internet, aí eu não lembro a referência, mas se falava que as crianças que tinham um pai fervoroso, devoto, elas se convertiam mais. 90% conversão. Mulher, ela nesse ponto não, assim, era positivo. Se tinha uma mulher fervorosa, comparado, não era tanto. tem uma disparidade muito grande, assim. Alguma mulher quer se pronunciar, não? Vocês duas. Fica parecendo, fica parecendo. Puxa essa mesmo, né? Não, mas. Ela vai casar, ela quer daqui. Tá aprendendo isso. Capturando informação. Mas esse assunto é apaixonante, assim, essa coisa do pai e da mãe. Esse livro aqui também, pessoal, não sei se vocês vão conseguir achar ele com facilidade, chama Os Jovens e a Ética Ôntica. É de um autor chamado Antônio Meneghetti. Só que ele trata muito mais da parte dos jovens, né? E como que existe essa dificuldade na formação dos jovens no mundo moderno. Ele tem um embasamento assim, muito maneiro, assim, de ver e ler e tal. Nem faria sentido trazer aqui, porque senão a gente ia estender mais o tema, mas é uma indicação legal também. Eu acho que só cabe a nós, mulheres, talvez deixar os pais que realmente querem ser pais. Porque a forma também que o mundo ele vem, né, aí refletindo e trazendo essa modernidade, o feminismo, né? E querendo ou não, gente, às vezes eu me sinto ainda super afetada, mesmo concordando com tudo que a gente vê nas aulas aqui, concordo plenamente. Nunca
cheguei em casa duvidando do que foi falado aqui ou com dúvida, sabe? Realmente eu acredito que é isso mesmo o caminho. Mas ainda tem esse feminismo enraizado, porque, né, a gente vem aí dessa geração que traz isso. E muitas vezes, por exemplo, eu me pego não deixando meu esposo ser pai, porque quero o tempo inteiro interferir, ou então o meu jeito, como eu quero, né? Então, às vezes, cabe a nós também, mulheres, né, baixar um pouco a guarda ali e falar, não, peraí, esse é o momento dele, ele tem que desenvolver esse papel, porque eu também posso estar prejudicando ele como pai, né? Eu acho que cabe a nós essa reflexão aí, em casa também. Sim. Eu concordo com a Karine, e eu acredito também se um menino, por exemplo, uma criança vê a mãe agindo dessa forma, ela vai invalidar a paternidade, né? A presença do pai. Então isso vai o tornar também menos homem e com menos atitudes, enfim. Eu falo isso por mim. No começo do casamento sofri bastante. Por referências, né? Um feminismo enraizado mesmo que a gente tem que lutar todos os dias, mesmo não concordando, mas tem uma raiz muito forte ali. E é isso. Onde vocês acham que entra o feminismo na vida de vocês, assim? É o quê? É revista? É publicidade? Eu acho que Contato com a mãe. Contato com a mãe? Contato com a mãe? Na minha família. É de Guará, uma referência. Minha mãe, sem saber, era extremamente feliz. É a principal, né? O primeiro contato. De falar assim, você precisa trabalhar para não depender de homem. Isso é comum. Então assim, na cabeça da minha irmã, entendeu? No imaginário dela, tá isso. E pra tirar é difícil mesmo. E foi passado isso pra ela também. Não, minha mãe teve um pai ausente. Mas acho que é porque tacaram os homens primeiro. Os dois homens, a gente não tem referência. Se tivesse, bom pai, se tivesse, mesmo que tivesse argumento, não entraria como entrou. Se tivesse os homens. Mas acontece que, se você olhar nas datas, se você pensar no seu avô, como era o seu avô, como era a sua avó, como que foi criado ele? Aí passa pela questão do feminismo. Poxa, a mulher naquela época era genitora, né? O homem puxava o burrinho, entendeu? Ele que fazia as coisas. E para a mulher estava ok aqui. Aí, a partir de um certo período, aquilo começou a se tornar submissão. Então, na verdade, não era submissão, entendeu? Desde que é mundo, o mundo é mundo. Aí eu volto na história de São José, na Sagrada Família. Cara, pelo menos eu não conheço relato que Maria se rebelou em São José e ela, agora o negócio é o seguinte, meu irmão. Se vira aí, você tem a vida. Você vai cozinhar você. Não tem isso. Isso vai acontecendo, talvez, pela formação cultural, assim. Aí quando você quer resgatar hoje, e colocar na família de hoje, que o homem se impõe como homem, como puxar o burrinho, aí você se torna agressivo, você se torna machista, entendeu? Então é muito difícil, é muito sensível essa linha, porque daí hoje as mulheres que foram mães em 1990 ou 1980, se você tratar elas dessa maneira, que vão tratar em 1960, você acaba tomando o período do seu casamento. Então tem que estar muito alinhado isso dentro do relacionamento, porque a cultura impõe isso. Com certeza. Eu fico pensando nos casamentos de hoje, sabe? E no futuro vai acontecer. Cara, assim, se a gente for pegar tipo, experiência de consultório, assim, muitos problemas de marido e mulher, cara, basicamente 80% é só definir e mostrar assim, cara, qual que é o teu papel e qual que é o papel do teu esposo. Isso vira uma paz profunda, assim. Tipo, é confuso pra cada um. É confuso e tipo assim, não tá, entendeu? Muito. Não tá. Muito. E aí entra o que o Rodrigo falou, pô, o pessoal casa, velho, sem saber qual que é a função do homem e qual que é a função da mulher, entendeu? Sim. E aí vai dar ruim lá no casamento. Por quê? Porque aquilo que ela tem de referência, ela acha que é o certo. Sim. E pô, talvez não é bem assim. Eu sou filho desse tempo, né? Acho que a nossa geração está toda nisso. Então, Então, você conversa com as pessoas mais antigas, mais idosas, e aí tem vários que falam assim, não, na minha época, meu pai só olhava para mim e não entendia. sim. E hoje não tem isso, né? Você falou a verdade, hoje não tem mais um limite, não consegue impor. Não tem. Entendeu? Aí se você
Cara, eu converso com muita gente, assim, eu tenho muito mais amigo idoso do que não idade. E assim, é legal que você começa a conversar e você começa a entender que aquilo ali é imposto, entendeu? Não tem conversa. Funciona assim. Se não fizer assim, o pau come. E ninguém que apanhou naquela época se tornou marginal. Sim. Aí hoje as coisas ficam. Muito tem da mãe, você tocou um ponto muito importante. A mãe se protege, o pai não pode agir, e aí não tem ação. A criança fica E aí? A criança percebe talvez até esse desregulamento dentro de casa, né? Que a mãe já sabe que a gente são muito inteligentes, então ele já até usa a mãe talvez para se desviar daquilo do pai. E a gente, se tem consciência, a gente deixa acontecer mesmo. Eu passei por situações que a mãe falava, vai falar com seu pai. Sim. Vai falar com seu pai. Ah, mas posso ir, vai falar com seu pai. O pai, não, acabou. Não tem que voltar para trás. Não, acabou. E isso foi se perdendo no caminho. Aí volta daquilo que a gente comentou, que é a referência. Hoje, nos dias de hoje, nós não temos referência. Sim. Aí você falou do Marcinho. É um. É como é que não obedece o pai que vai trabalhar na roça, sei lá, pesado. Ele tem autoridade naturalmente, né? Exato. A vida dele é autoridade, né? Então não precisa ser honesto responder seu pai. Por isso ele é real, hein, cara? É Tipo, real. a vida, ele tá dando a vida ali, O cara. cara tá lá, pô, no bar bebendo, então, na gandaia. Esse pai não tem autoridade mesmo. Eu não tinha olhado essa perspectiva, isso deu uma... E aí o cara pode falar o que for que não vai adiantar. Não vai adiantar. A vida dele não dá desse. Então, cara, e essa palavra é extremamente importante. Testemunho. Todo mundo, cara, eu acho assim, se a gente vê os grandes esportistas que tem hoje, se não tiver disciplina e dedicação, não vai. Nenhum. Qualquer função. Se não tiver disciplina e dedicação, não vai. Para você criar exemplo, você tem que dar o testemunho. E é o que eu falo, cara, hoje a gente vê um ídolo parceiro da vida que a gente conhece ele pelo Instagram. Dá um testemunho de vida no Instagram, a gente não sabe se é verdade. Então, assim, o que é importante, acho que a gente, como pai, hoje, no dia de hoje, é dar o testemunho.